Senhor, no livro de Marcos, capítulo 2. Graças a Deus, uma igreja de muitos amigos, muita gente querida e de muito potencial, tá? Muito mesmo. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 13. Marcos 2, nós vamos ler do verso 13 até o verso 17. Abriram? Vamos ler. Marcos capítulo 2, do verso 13, diz o seguinte: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim de doentes. E sim os doentes, não vim chamar justos, e sim os pecadores. Eu queria que nós pudéssemos repetir a segunda parte do verso 14. Olha aí para a sua Bíblia, verso 14. Diz o seguinte, né? Sentado na coletoria, e disse-lhe, o que é que diz? Vamos lá, no 3, bem forte. Sentado na coletoria, e disse-lhe, 1, 2, 3... Está aqui, pronto, segue-me. Está aqui um chamado. Fomos, aqui na verdade, né? Levi Mateus obedeceu, ouviu a um chamado. Preste bem atenção, tá? A grande questão é, que chamado é esse? E será que só foi um chamado? A gente vai trabalhar um pouquinho, um trocadilhozinho, tá? Eu sei que o tema que nos foi dado foi eu tenho um chamado. Mas eu queria que a gente adaptasse esse tema dizendo o seguinte: eu tenho 3 chamados. 3 chamados. Como é que eu disse? Ao invés de dizer eu tenho um chamado, a gente vai trabalhar um pouquinho com o trocadilho de eu tenho 3 chamados. Presta atenção. Já já a gente volta para o texto, tá? Mas eu queria levá-los agora a imaginar uma cena. Todo mundo vai imaginar uma cena comigo aqui. Eu acredito que muita gente é boa aqui, gosta de filme, gosta de teatro, né? Então acompanha muito essas questões das telas, dos cinemas, enfim. Então consegue imaginar de uma maneira muito boa, não é assim? Então vamos lá. Eu quero que você imagine agora uma loja pequena, uma loja bem pequena. Que você imagine que essa loja tem uns 3 corredores e tem um balcão lá atrás. Eu quero que você imagine essa loja que é bem pequena, tá? Talvez quem tem a loja aqui não seja a sua, né? O povo daqui, lojas grandes, né? Então, eu quero que você imagine agora uma loja pequena, que tem 2 ou 3 corredores, que tem um balcão lá atrás. E você está nessa loja olhando algum produto. É engraçado porque às vezes quando a gente entra numa loja, né, pensa aí numa loja que a gente pode entrar e ver livros, por exemplo, uma livraria. É engraçado porque às vezes a gente consome o próprio livro dentro da loja da livraria, né? Então imagine que você entrou nessa loja, você pegou esse produto e começou agora, né, a explorar esse produto. Você está olhando esse produto, tá? Só que aí você percebe algo, presta atenção. Quando você estava consumindo, olhando esse produto, você percebe que uma pessoa, ela acaba de entrar também na loja. E a porta começa a fazer barulho. É engraçado porque toda vez que eu falo sobre isso, ou lembro, né, de cenários como esse, eu lembro de uma loja, eu acho que nem tem mais, chamada aqui Ex-Maluquete. Por que eu lembro? Porque lá você não conseguia entrar sem ser percebido. Você dava um passo na loja, o que acontecia? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Era no mínimo uns 10 funcionários, tudo dizendo, né? A mesma coisa ali, recepcionando, mostrando que chegou alguém. Então você está nessa loja
E aí você percebe que a porta abriu, né? Fez o barulho, e você olha, começa a notar, oxe, quem é que está entrando aqui na loja também? E aí o que acontece? Dentro dessa loja, lá atrás, onde disse a vocês que tinha um balcão, lá nesse balcão está o dono. O dono da loja está lá no balcão. E aí você consumindo seu produto, você percebe que aquela pessoa que acabou de entrar pela porta, ela se dirige diretamente ao balcão para falar com o dono. E sabe o que acontece? Chega essa pessoa que acabou de entrar pela porta, chega no ouvido do dono e começa a sussurrar algumas coisas, dizer algumas palavras. E você está lá consumindo seu produto e algo estranho acontece. O que acontece? Quando aquela pessoa chega para falar com o dono, simplesmente os dois que estavam na loja saem. E você que estava consumindo, você que estava olhando o produto, você fala, gente, o que é que está acontecendo? Né? Eu estou aqui e o próprio dono da loja deixou tudo aberto, saiu. Gente, essa é uma cena que parece muito estranho, né? Alguém que vem, fala alguma coisa, chama, e o próprio dono da loja abandona a sua loja, e você fica sem entender nada. Isso é uma cena, uma ilustração que eu queria trazer para a gente, que vai nos levar muito, vai nos transportar muito para a história de um homem que tinha 2 nomes. Ele era Levi, e a gente percebe que outras vezes, né, outras partes do texto, ele é chamado de Mateus. A gente vai explorar um pouquinho dessa história, e eu queria que vocês prestassem muito bem atenção, para a gente extrair lições para as nossas vidas, tá? Vamos falar da vida de um homem que era chamado Levi. Então, quando eu falar Levi, entendam que é o mesmo homem também, que ora eu fale Mateus. O mesmo homem com 2 nomes, tá? A gente lê o texto, a partir do verso 13, e esse texto ele começa a nos falar que Jesus ele saiu para junto do mar. É interessante porque quando a gente começa a ler os evangelhos, quando a gente começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente percebe que muitas vezes essa expressão ou essa frase ela se repete. Jesus indo para o mar, Jesus indo para perto do mar, Jesus indo até a costa, coisa do tipo. A ideia é que Jesus estava procurando um lugar para descansar. É mais ou menos essa ideia. Quando você está bem estressado aí, né? Quando você está aí, né? Querendo jogar tudo para cima, você não tem um lugar que você procura, né? Dizendo assim, rapaz, eu vou para tal lugar, que é para desaparecer a minha mente, né? Para descansar um pouco. Quando a gente vê essas expressões, é mais ou menos essa ideia. Jesus está indo para junto do mar, só que quando Jesus diz assim, eu acho que eu vou descansar, o que é que acontece? O que é que diz o verso 13? E toda a multidão vinha ao seu encontro. Ora, Jesus acabou de expulsar demônios. Se vocês lerem os versos anteriores, vocês vão perceber isso. A cura de um endemoniado lá em Cafarnaum. Jesus acabara de fazer várias curas, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas, como é relatado no verso 32 do capítulo 1. E aí a gente percebe também uma cura de um leproso, Jesus ensinando. Então Jesus de fato estava cansado. E aí o que acontece com Jesus? Ele vai para junto do mar. Mas as multidões não deixam com que Jesus descanse. Durante todo o Novo Testamento é assim, durante todos os evangelhos, né? Jesus procura descansar e o povo é atraído por Jesus. Um parêntese, tomara que essa atração do povo por Jesus seja com interesse na vida de Jesus. Porque muitas vezes Jesus vai censurar o povo que está seguindo ele somente por conta dos milagres. Muitas vezes, Jesus operando milagres, de repente todo mundo juntava com Jesus. Mas aí a gente percebe que às vezes quando Jesus estava ensinando, as pessoas achavam que o discurso era muito duro e acabavam, né, saindo um pouquinho. Mas está lá, Jesus está indo para junto do mar, queria descansar, mas aí a multidão vinha e Jesus não parava o seu ministério. É interessante demais, né? Jesus não dizia assim, eu vou desprezar todo mundo que está vindo para cá para eu ir descansar. Não, Jesus os ensinava. Olha o verso 13, tá? A gente está seguindo um pouquinho o que a Bíblia nos fala. Verso 14. Só que, quando Jesus está fazendo tudo isso, ele ia passando e ele, o que é que diz na sua Bíblia? O que é que diz aí no verso 14? Quando ia passando, diga aí, só uma palavrinha. Ele viu. Vamos lá. Quando Jesus ia passando, ele viu. E esse viu faz toda a diferença.
Quando Jesus estava cansado, mesmo assim, né, as multidões sendo atraídas, os ensinando, Jesus viu um homem. Gente, isso é incrível, isso é incrível. A gente fala de uma multidão que está com Jesus, mas a Bíblia fala de um homem que Jesus viu. Isso sabe o que a Bíblia está trazendo para a gente? Que Jesus viu pessoalmente aquele homem. Jesus atentou para aquele homem mesmo em meio a toda aquela multidão. Pensa aí você, não sei nem dizer quantas pessoas estão aqui, né? Mas vamos dizer umas 40 pessoas, umas 30, 40 pessoas. E agora imagine que dentre essas 40 pessoas, Jesus viu você. Isso faz diferença ou não faz? Demais, demais. Sabe por quê? Porque assim como aquela multidão, né? Talvez você tenha vindo aqui hoje com diversos interesses. E muitos deles nem são pecaminosos. Mas talvez você pense assim, né? Hoje eu vou porque eu estou escalado na recepção. Hoje eu vou porque eu estou escalado no louvor. Hoje eu vou por isso, por aquilo. E talvez a intenção do seu coração de estar aqui não foi ver Jesus. Mas ainda assim, olha como a gente percebe o amor, o caráter generoso do nosso Deus, ao ponto dele nos ver pessoalmente. É mais ou menos essa a ideia, tá? É a ideia de que mesmo quando nós estamos cansados, desinteressados talvez, para olhar para Jesus, ele não deixa de olhar para nós. Isso é incrível, tá? Jesus olhou para um homem, e esse homem era Levi. A pergunta que eu faço agora, que vai discorrer, né, todo o nosso estudo, né, ou o que a gente vai aprender um pouquinho hoje aqui, se eu tenho aí Jesus olhando para Levi, que era Mateus, que é o autor do primeiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro evangelho escrito por ele, apóstolo, evangelista, a pergunta é: quem era Levi? Quem era Mateus? Onde ele estava? E a partir dessas informações a gente vai perceber que há extrações muito importantes para as nossas vidas, tá? Então, a partir da vida de Levi e Mateus, a gente vai aprender agora não somente a respeito de um chamado, mas de pelo menos 3 chamados. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Eu queria orar de novo, pode ser? E aí, como eu falei para você, né? Se Jesus viu pessoalmente a Levi, eu creio piamente que Jesus, Deus, ele olha para nós pessoalmente. Deus está aqui olhando para a sua vida. A gente vai ter que dar uma resposta a esse olhar de Jesus, lá no final, tá? Vamos orar mais uma vez? Peça para que Deus continue a falar ao seu coração. Senhor Deus, queremos te bendizer, te louvar, te render graças, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor nos vê. Ó Deus, a tua palavra, Pai, nos mostra que muitas vezes, Senhor, homens fazem esforços para poder te ver, para poder ir atrás do Senhor, mas a gente percebe na verdade que a insistência, que o caráter generoso é do Senhor. É o Senhor que nos move a olhar para ti, é o Senhor que chama a nossa atenção. Ó Deus, é maravilhoso. Peço para que o Senhor fale poderosamente com cada pessoa que está aqui. Atenta para esses corações, Deus. Transforma corações nessa noite. Não para a nossa glória, mas para a glória do teu santo nome. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 3 chamados. Pastor, vamos lá. Pensa bem comigo, tá? Um homem que tinha 2 nomes e que tinha 3 chamados. O primeiro chamado que eu queria que a gente pensasse a respeito é o chamado para seguir a Jesus. Qual é o chamado? O chamado para o quê? Vou falar para que você possa repetir: fixar, despertar, enfim, tá? O chamado para seguir a Jesus. Volta para o verso 14. A gente falou sobre um homem que Jesus viu, e esse homem está onde? Sentado na coletoria. O que seria coletoria, né? A gente viu que ele estava ali e tal. O que seria essa ideia da coletoria? Gente, quando a gente percebe que Levi estava sentado na coletoria, tem diversas informações para nós, só com essa expressão, só com esse registro, diversas expressões. Por quê? Naquela época, um coletor de impostos, né, o cobrador de impostos, ele não era muito bem visto não. Por quê? Um coletor, um cobrador de impostos, ele trabalhava diretamente para o Império Romano. Só que Mateus, Levi, que nós estamos falando, ele era um judeu. E aí, isso fica tão claro, porque quando a gente vai ler o registro dele, né, o primeiro livro do Novo Testamento de Mateus, a gente percebe que ele cita mais do Velho Testamento do que qualquer um dos outros evangelhos. A gente percebe, na verdade, que Mateus, juntando Marcos, Lucas e João, não dá, somando
as citações do Velho Testamento de Marcos, Lucas e João não dá a quantidade de citações do Velho Testamento que Mateus cita. Por quê? Ele era muito forte como judeu. Só que a Bíblia está falando que ele era coletor, ele era cobrador de impostos. Trabalhava para o Império Romano. Traíra. Você podia pensar logo isso. Você poderia trazer essa imagem na sua mente. Esse Mateus era um traíra. Como é que ele é um judeu forte? Ele tem toda aquela tradição e ainda assim trabalha para um povo contrário que vai cobrar impostos. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? A Bíblia trata, gente, desses coletores de impostos de uma maneira tão grave, tão séria, que é como se a impiedade fosse personificada. Como assim? Como assim? Alguém que é tão traíra, o que é que a gente diz com alguém que é tão traíra? Fulano é uma... O que é que você diz um trechozinho, né? Uma pessoa que é bem traíra, você diz, fulano é uma... Como é? Não estou escutando, cara. X9. O que é que você diz mais? Um animal. Fulano é tão traíra que é uma cobra. Você não diz isso, né? A gente não vê isso, né? Então, é muito essa ideia de que aquela pessoa, ela era tão traíra que personifica, ou, né, poderíamos dizer assim, um animal representa ela. Quando alguém é tão ruim, tão ruim, tão ruim, a gente diz o quê? Fulano é o... isso mesmo. Fulano é o cão purinho. A gente não escuta isso, né? Às vezes muitas pessoas não falam isso, né? Fulano é o cão purinho. O que é que ele quer dizer com isso? Que aquela pessoa é ruim, né? Assim. Então a Bíblia trata mais ou menos dessa ideia da impiedade, do quanto havia coisas ruins na vida de Mateus, tá? Ele era uma pessoa, de fato, que a gente poderia dizer que nele havia ganância, nele havia desonestidade, ele era imoral, porque assim também eram todos os outros coletores de impostos. Então, quem é Levi? Quem é Mateus? Esse cara que está na coletoria. Então, ele trabalha com isso diretamente, gente, diretamente. Então, não era uma situação fácil. Só que Jesus, como nós falamos, né? Jesus, de maneira maravilhosa, está passando por ali, vê, fita os olhos naquele homem que está sentado na coletoria e diz algo a ele. O que é que ele diz? Segue-me. Talvez naquele momento de Levi, ele tivesse, gente, na sua ocupação, somente pensando em dinheiro, em lucro. Eu nem sei o que é que Levi poderia estar pensando naquela situação. Nem sei o que você pode estar pensando agora, se sua mente está lá para lá de Bagdá. Eu nem sei o que você está pensando. Mas uma coisa eu sei, que o chamado de Jesus continua e persiste. Segue-me, segue-me. Esse é o primeiro chamado. A gente falou de um homem que tem 3 chamados. Esse é o primeiro chamado, porque é o chamado para seguir Jesus. E a Bíblia fala que esse chamado é tão impactante que Mateus levanta, olha o verso, e o segue. Outros textos, né, que vão tratar da mesma passagem, outros evangelhos, diz que ele deixa tudo. Ele levanta e deixa tudo. Há um impacto muito grande desse chamado de Jesus para Levi. Há um impacto muito grande nesse chamado de Jesus para Mateus. E aí eu queria que a gente, desde já, pudesse abrir um parêntese, né? Para a gente poder pensar um pouquinho nas nossas vidas, gente. Sem uma chamada divina, sem que Jesus, sem que Deus intervenha, se coloque no nosso caminho, a gente não pode ser salvo. Eu espero que você tenha isso, né, muito arraigado no seu coração, essa ideia muito fixa na sua mente, porque nós não podemos chegar de volta até Deus se não for por meio de Jesus. É necessário nós entendermos que precisamos seguir a Jesus. E essa iniciativa é do próprio Jesus. Não foi Jesus que olhou para ele? Não foi Jesus que o alcançou? Gente, louvado seja Deus, porque há uma força de atração muito grande entre Cristo e o mundo dos pecadores. Graças a Deus, e eu acredito que muitos aqui já tenham respondido, né, positivamente a esse chamado de Jesus. Segue-me. E você prontamente disse, eu vou seguir Jesus. Graças a Deus, porque essa atração é o próprio Jesus quem o faz, quem proporciona, quem faz acontecer. Mas fica também o alerta, para que você analise o seu coração, para de fato entender, será que eu estou seguindo a Jesus? Será que eu estou, né? Eu respondi positivamente, eu respondi sim
ao chamado de Jesus para a salvação, será que Jesus me chamou? E o que foi que eu disse? Eu queria que você pensasse, porque esse é um momento, é um marco dramático, é a estaca zero, para que a gente possa chegar lá na frente. É um marco dramático, gente. Esse chamado, ele é tão impactante, que mesmo aquelas pessoas que, como Mateus, como Levi, que talvez tivessem o seu coração tão apegado ao dinheiro, que diz assim, não, o dinheiro é meu, não vai sair não. Ainda assim, esse chamado, ele é tão impactante, que ele arranca essa pessoa, que ele arranca, e a Bíblia trata isso dizendo que ele transporta os filhos dele para o reino do Filho do seu amor. Que chamado impactante. A vida de Mateus não foi a mesma. Ele entendeu que houve um chamado. Peraí, Wendel, Mateus, esse Mateus que você disse que era ganancioso, esse Mateus que você falou, né, que era impiedoso, tudo isso. Sim, gente, porque toda a diferença está em quem chama e não em quem é chamado. Talvez você pense aí hoje, né? Eu já pensei isso muito, tá? Eu acho que eu não sou salvo no Senhor, não, porque olha como meu coração é, olha o quanto eu sou sujo. Ou então, né, meu pai que bebe, minha mãe que faz tal coisa. Não pode ser chamada por Jesus. Não pense isso, tá? Não pense dessa maneira. Porque não é o quanto que você é, ou como você está, mas a força do chamado está em quem chama. Perceba que é isso que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. A gente fala várias coisas que nem acontece, né? A gente fala várias coisas, eu vou fazer tal coisa, e a gente não faz, né? A gente fala que vai acontecer alguma coisa com a gente e não acontece. Mas aquilo que Jesus fala, aquilo que ele chama, aquilo que ele pronuncia, acontece. É por isso que eu queria que a gente entendesse que o que Deus ordena, o que Jesus gera, acontece, gente, acontece. O poder de Deus alcança o pior dos pecadores que tiver na sua mente aí. O pior dos pecadores. Então, qual é o primeiro chamado que a gente percebe aqui de Mateus? Um chamado para seguir a Jesus. E esse chamado diz respeito à salvação. Quando Jesus chama, dá um quente em Mateus, um frenesim em Mateus, ele se levanta e segue Jesus. Você segue Jesus? Primeira pergunta que você tem que, concatenar aí na sua mente, tá? Você segue a Jesus? Mas não há somente um chamado. Eu disse a vocês que eram 3, né? Vamos para o segundo chamado. Esse segundo chamado que eu queria tratar aqui é um chamado para consagração. É aquela ideia, gente, de não somente Jesus me salvar, mas eu ter um propósito após ser chamado. Isso fica muito claro no Antigo Testamento, porque há uma linguagem toda especial para isso. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que havia objetos, pessoas, lugares específicos que eram dedicados para um propósito particular. Por exemplo, o lugar santíssimo, não tinha um propósito nesse lugar? As vestes de Arão tinham um propósito para essas vestes. Os sacerdotes e os levitas tinham um propósito para esse cargo, né, que eles ocupavam. De igual modo, gente, o segundo chamado, que é o chamado para consagração, é esse chamado de nós termos um propósito após sermos salvos no Senhor Jesus. Tem um amigo, né, Neto, pastor Neto, né, que era o líder do DENAEC, ele costuma dizer que nós não fomos chamados para os 3 S, salvo, sentado e satisfeito. Isso não acontece com os salvos, tá? Salvo, sentado e satisfeito. Como se tivesse tudo bastando ali, né? Você sentou, pronto, acabou. Essa é a ideia. Não, gente, não. Não somente Jesus nos chama para o seguir, mas a gente percebe que a partir de então a gente se consagra, a gente coloca nossa vida por inteiro em Jesus, a gente passa a entender todo esse propósito e nos dedicamos a Jesus. Foi isso que aconteceu com Levi. A prontidão de Levi em seguir a Cristo, e nos fala lá em Marcos, que ele deixa o quê? Tudo, gente. Isso é uma consagração verdadeira, é uma dedicação exclusiva ao Senhor. É preciso que nós nos dediquemos ao Senhor. Fica muito claro, eu quero que você, eu fico repetindo para que fique claro. Na história de Israel era da mesma maneira. A gente percebe que Deus não somente libertou o povo do Egito, da escravidão do Egito. Agora vocês estão libertos. A ideia não era essa. Êxodo 19 vai nos mostrar que além de Deus libertar o povo da escravidão do Egito, Deus tinha um propósito especial para aquele povo, transformar em uma nação santa. E isso faz toda a diferença, tá? Então eu quero que você entenda isso, que nós precisamos estar nesse caminho de consagração. É o segundo chamado.
A gente vê na prontidão de Levi esse propósito que ele tem em servir ao Senhor, gente. Levi, ele tem a disposição de deixar a posição social, deixar os bens materiais, deixar o comportamento inadequado, ser separado de tudo isso para dizer: Senhor, realiza a tua vontade em mim. Isso é consagração. Nós precisamos entender isso. Levi teve o chamado para seguir a Jesus, salvação. Estou no caminho. Mas aí Levi também entendeu que nesse caminho ele precisava se demorar, se gastar em consagrar-se ao Senhor, se colocar mais e mais para que Deus pudesse realizar a sua vontade nele. Você se consagra ao Senhor? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu gosto muito desse texto de Agostinho, né? O quanto há do céu em você? Ou o quanto há da terra, né? Desse meio que nós vivemos em você? Você consegue mensurar isso? Isso fala muito sobre consagração, né? O quanto que a gente se dedica para o Senhor. O quanto que o meu propósito está alinhado com a vontade do Senhor. O quanto que há do céu em você? E aí, hein? Responda para si mesmo, tá? Quero que vocês respondam. Então, se em primeiro lugar o chamado foi para seguir a Jesus, salvação, o segundo chamado foi para a consagração. E há um terceiro chamado que aí entra no chamado que talvez, né, a gente esperasse para toda a mensagem dessa noite, que é o chamado de fazer outros seguirem a Jesus. Levi não somente seguiu a Jesus, mas ele fez, gente, com que houvesse, a gente vai ver esses versos agora, um convite para que outros pudessem seguir a Jesus. Olha no verso 15, olha aí para a sua Bíblia, verso 15. É engraçado porque quando nós olhamos para o verso 15, Jesus já está na casa de Levi, é imediato, né? É algo que é muito rápido, é muito rápido. Já está Jesus na casa de Levi, cheio de gente. Isso nos fala muito, por quê? Talvez a ideia de muitos, né, seria Jesus, né, salvou a Levi, e agora ele vai se afastar do mundo. Ele vai se retirar, né, do mundo, porque o mundo é muito pecaminoso, ele vai se colocar no seu lugarzinho, e ele vai viver uma vida somente de oração e de leitura da palavra, e ele não vai mais ter contato com ninguém. É isso que acontece? Olha, exatamente o contrário. A gente percebe que Levi, gente, vai ter contato com gente. Mas que contato é esse? Há um contato diferente, gente. Há um contato diferente daquele que se relaciona sem se contaminar. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Não é isso que acontece. Levi, ele convida Jesus e os discípulos para um banquete na sua casa, mas não é somente Jesus e os discípulos. Olha para o verso 15. Levi estava juntamente com ele, né? Jesus e os discípulos. E quem mais? Estava na casa de Levi? Muitos publicanos e pecadores. Você não ia apostar nisso. Você não ia dizer assim: Levi vai estar com aquele povo que ele andava antes. Porque a ideia é essa, tá? A gente não falou que Levi era coletor de impostos, né? A ideia é que Levi chamou pessoas que andavam com ele. Olha que coisa. Que Levi é alcançado por Jesus e diz: gente, vamos lá para casa. Quem vai lá para casa? Vocês que estão comigo. Vocês que eram ou são como eu sou. Que trabalhavam onde eu trabalho. Ou que tem muita similaridade comigo. É esse tipo de gente que vai para a casa de Levi. Mateus chamou os seus amigos. Uma pergunta bem simples. Você chama os seus amigos? A roda de amigos que você tem, né? Você chama-os para um banquete para apresentar a Jesus? É uma pergunta que eu faço para você, né? É uma pergunta que Deus me indaga, né, nessa noite. Você vai chamar quem para falar desse Jesus que lhe alcançou, que você se consagra? Para quem é que você vai apresentar ele? É a grande pergunta. Verso 16. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, de novo, perguntavam aos discípulos dele: por que é que ele come e bebe com esses publicanos e pecadores? Vocês percebem que repete muito essa ideia: publicanos e pecadores, publicanos e pecadores, publicanos e pecadores. É para mostrar de fato o coração de pessoas que estão distante de Jesus, tendo a oportunidade de ouvir de Jesus através de Levi.
É essa a grande ideia aqui, gente. E aí a gente percebe que havia um grupo que não ficou muito satisfeito não com isso não. Os escribas dos fariseus, escribas por profissão, e aí faziam parte de uma seita religiosa, que era exatamente os fariseus, fortes naquelas tradições judaicas, né, como a gente sabe. E aí, gente, eles não ficaram muito satisfeitos não. Como é que Levi, que foi alcançado por Jesus, está sentado com esses publicanos e pecadores? Ele está se contaminando, se aparte do mundo. Quem gosta de história, né? E aí a gente percebe muitos relatos. Durante a história houve um movimento, se assim for chamado, de monasticismo, né? Aquela ideia dos monges, né? Aqueles monges tinham a ideia de que eram alcançados por Deus, né? Por Jesus, pela sua palavra. E o que é que eles iam fazer? Se esconder, se apartar do mundo, porque para muitos o mal estava no mundo, o mal não estava neles, né? Mas a gente percebe que a ideia bíblica é exatamente o oposto. Precisamos ter contato com gente, e com gente que anda com a gente, mas de uma maneira diferente, e a gente vai falar sobre isso. Esse povo aqui está insatisfeito, como é que Jesus está com eles? Que denúncia, né? Mas aí vem a resposta de Jesus para eles. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Está aqui, né? Um discurso bem pesado, poderíamos dizer isso, né? Jesus dizendo: olha, é o seguinte, eu vim para fazer isso. Não tinha outro lugar que eu pudesse estar, não. Eu estou exatamente no lugar que eu deveria estar, sentado numa mesa, tendo comunhão, falando, né, a respeito do evangelho com esses pecadores. Jesus estava exatamente onde ele devia estar. Presta atenção, gente, porque esse terceiro chamado de levar outras pessoas a falarem de Jesus, ele nunca vai se dar de uma maneira em silêncio, uma retirada, ir para longe, nunca vai se dar dessa maneira, gente. Essa ideia aqui é uma ideia que para mim soa muito mais ou menos com a ideia do seguinte, né? Mateus estava tão animado, Levi estava tão animado para falar de Jesus, que é mais ou menos aqui. Quem gosta de açaí? Quem gosta de açaí? Pronto. É mais ou menos a ideia do seguinte, né? Eu dizer, galera, é o seguinte, vamos lá para casa tomar açaí. Aí talvez alguns começassem a dizer, né? Não vou não, eu não tenho carona, tá. Não, você tem que ir, é muito bom, eu preciso que você prove desse açaí, porque você vai perceber que é muito bom. Então, gente, a animação que Levi tinha, né? O impulso, né, através de Jesus, que Levi tinha para falar a respeito do evangelho, das verdades de Cristo, tinha, gente, esse tipo de empolgação. A gente percebe que não só tinha um ou dois publicanos e pecadores. O verso fala que eram muitos, verso final do 15 diz que eram em grande número, depois fala que eram muitos, porque Levi estava totalmente envolvido com aquilo que Deus tinha feito na vida dele, e ele precisava compartilhar com outros. O que Jesus faz na sua vida? Você compartilha com outros? Ou não? Porque o chamado de Jesus para levar outras pessoas a seguirem a Ele não se dá em silêncio. Não se dá. Abra sua boca. Sei que você está de máscara aí, né? Mas a boca abre. Fale de Jesus. Compartilhe de Jesus. E esse mesmo Mateus, gente, que foi chamado por Jesus para o seguir, que se consagrou a Jesus, que levou outros a seguirem a Jesus, ou ao menos falar sobre Jesus, né? A gente percebe que Jesus pega Mateus, pega Levi e torna ele um quê? Um apóstolo, um discípulo, né? Esse Mateus é o Mateus que de repente vai estar envolvido com aqueles que eram considerados a escória da sociedade. Aqueles que eram os beberrões, outros cobradores de impostos, leprosos. Estava ali Levi, anunciando o que havia acontecido com ele para diversas outras pessoas. Porque a diferença está em que, gente? Ele se mistura, mas não se contamina. Ele preserva o sal e o sabor misturado na comida. Isso é uma linguagem bíblica, né, que a gente percebe. Diante disso, gente, eu sei que a proposta de hoje, eu sei disso, totalmente ligada a missões. Falei ou não falei com você, né? Eu disse, é totalmente ligada a missões, mas eu queria que a gente tivesse um entendimento inicial sobre isso.
Talvez você tenha chegado aqui hoje pensando o seguinte, né? Será que eu vou ser chamado para ir para a África? Será que eu vou ser chamado para ir para a Mongólia? A gente tem um amigo que tem um chamado para a Mongólia. Será que eu tenho um chamado para ir para o México? Será que é esse o meu chamado? Mas Deus falou ao meu coração para que a gente pudesse tratar inicialmente, né, numa conversa bem franca, numa conversa de amigo mesmo. Ou então, numa conversa de alguém, como sou eu, né, que sou líder de adolescentes há mais de 10 anos. Uma conversa mais próxima para dizer o seguinte, gente. Eu tenho o dissabor, né, o desprazer de muitas vezes perceber que adolescentes, já que é o que nós estamos tratando, né, a maioria não, mas uma quantidade de adolescentes que dizem o seguinte: eu sou chamado por Jesus, eu vou lá para o outro lado do mundo. Uma boa parcela desses adolescentes ou jovens são pessoas que não perseveram no caminho. São pessoas que têm alguns entraves, que não se preocupam muito com o processo. Isso falou muito ao meu coração, porque eu coordeno o projeto missionário da Aliança Congregacional, né? E a gente tem alguns problemas, mas no último projeto aconteceu algo interessante. Algumas pessoas sempre dão um trabalhinho a mais, né? A gente teve agora 160 projetistas, um número flutuante, porque horas chegava mais, horas saíam outros, né? Mas aí dentro desses 160 projetistas, eu acho que uns 3 amigos fez o mesmo comentário para mim. Os que deram mais trabalho, e aí trabalho mesmo, em submissão e tantas outras coisas, eram pessoas que você entrava na hora no Instagram e estavam lá: eis-me aqui, Senhor, estou pronto a te servir, me envia para onde quiseres. Gente, eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando a vocês. As pessoas mais insubmissas, as pessoas que a gente dizia: ei, vai orar mais um pouquinho, ei, se coloca na brecha de oração, ei, tu vai faltar o evangelismo hoje, eram pessoas que podiam entrar no Instagram no dia que a gente liberava o celular, que tinha uma postagem dessa maneira. Isso é triste ou não é? É. Então a mensagem, né, que eu tinha, né, o cunho da mensagem que eu tinha hoje, e a gente vai já fazer algumas aplicações, não é somente na ideia de despertamento, para hoje não, mas a gente está falando sobre isso também, né? Motivação, a motivação de levar Cristo a outros quando a gente é alcançado, mas também de um alerta. Sabe por quê? Eu não disse que é uma conversa de amigo, pronto, é de verdade, tá? A estatística é que você é adolescente, quem tem aqui 12 anos, levanta a mão, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mais de 18, infinita aí. Gente, uma conversa bem franca. As estatísticas mostram que adolescentes da idade de vocês, né, eles podem ser, e Deus faz isso, vocaciona naquele momento, mas eles vão passar ainda por um processo. Isso é muito claro. A gente percebe que, por exemplo, as agências missionárias, tá aí Jackson, né, que não me deixa errar, né, eles têm alguns critérios, têm tratado alguns critérios, por exemplo, de estudo, né, o quanto que você precisa terminar o ensino médio, né, alguma coisa do tipo, aprender uma outra língua. Então tem um processo para isso. Então quando Deus tratou comigo, o meu coração, para trazer essa mensagem para vocês, falava a respeito disso, de nós atentarmos para o processo, até chegarmos nesse sentido de vocação, porque você vive esse processo, você vive nesse momento de que Deus pode lhe chamar, e eu creio piamente, e quero acreditar que verei muitos aqui sendo chamados transculturalmente, né, Thalitinha? Transculturalmente, indo para outras culturas, mas quero me alegrar com você nesse processo, no processo que você está sendo trabalhado por Deus. E que processo é esse? O processo de ter a convicção de que Jesus lhe chamou. Você precisa saber disso. Você é nascido de novo. Você vive de fato com o propósito de estar em Jesus. O propósito de consagração. Quero ver esse processo. O quanto é que você se dedica a Jesus. Quanto é que você coloca o seu coração em Jesus. E aí sim a gente vai se alegrar, fazer um banquete, festa de envio, quando chegar esse dia de você ser enviado. Mas eu queria me alegrar com você nesse processo. Então, portanto, gente, antes de chegar ao terceiro chamado, eu tenho um chamado, que é o terceiro, né? Eu queria que a gente verificasse, para encerrar, se você respondeu positivamente o chamado para a salvação. Entenda isso, a salvação de pecadores é o milagre dos milagres, gente. É o que pode acontecer conosco de mais surpreendente, tá?
A gente não consegue tornar esses filhos de Adão, né, como somos nós, em vasos de honra para o Senhor. A gente não tem nem vontade para isso, tá? As árvores ruins, né, elas não conseguem tomar decisão e dizer assim, agora eu vou dar bons frutos. Isso não acontece conosco. É o chamado de Jesus conosco, né? Um escravo, ele não decide agora, ele não se decreta livre de uma hora para outra, né? Um escravo diz, eu agora sou livre, estou declarando minha emancipação. Isso não acontece, né? O que acontece é, gente, que antes da gente fazer tudo aquilo que a gente entende de ser enviado para algum lugar, né? Precisamos ser alcançados por Jesus. E é maravilhoso saber que esse Jesus está perto. Esse Jesus se assenta à mesa com pecadores. A gente às vezes coloca distante, achando que a gente é mal demais, ímpio demais, doente demais, maligno demais, pensa coisa errada demais, sente no coração coisa errada demais, né? Mas Jesus está perto e Ele senta com você. Olhe, desfrute dessa oportunidade de ter comunhão com esse Jesus, porque isso é precioso. Verifique, você respondeu positivamente, você nasceu de novo? Quero acreditar que sim, tá? Verifique em segundo lugar, se você responde no seu dia a dia positivamente à consagração. Não estou perguntando o quanto de regras que você cumpre, né? O quanto que você se ajeita bonitinho, não é isso não. É o quanto que você se coloca nas mãos do Senhor, o quanto que você tem de prontidão para o Senhor, o quanto que você busca esse Senhor. Você responde positivamente, porque se Jesus lhe salvou, a gente precisa recobrar isso, né? Jesus rasgou o véu do templo, como a gente bem sabe, o ministério da reconciliação. Está ali Jesus dizendo, quero estar de volta com você. Aí quando Jesus está de volta conosco, quando Jesus está bem pertinho de nós, como é que a gente está com Ele? Como é que a gente se relaciona com Ele? Então, o quanto é que você se demora a ler a palavra do Senhor? Quanto é que você ora? Quanto que você dedica a sua vida para o Senhor? E aí, por fim, verifique, né, se você vai responder, se você já respondeu, como vai responder ao chamado missionário. Tem um livro de um autor chamado Iago Martins, e ele baseia esse livro, né, que também eu gosto demais de tratar sobre isso, talvez alguns já tenham visto eu tratar sobre isso. É a ideia baseada lá na grande comissão, que você não precisa de um chamado missionário. Como assim? Se o tema da mensagem de hoje é eu tenho um chamado, como é que o Wendel está dizendo que eu não preciso ter um chamado missionário? Porque, gente, quem responde ao chamado da salvação e ao chamado da consagração, automaticamente você já tem um chamado. Não simplesmente você vai procurar se tem ou não, você tem. Se você é nascido de novo, se você está aos pés do Senhor, você tem um chamado missionário. Por isso que eu gostei das respostas na dinâmica, porque as respostas de chamado foi direcionadas ao dia a dia, né? A algo que você pode fazer do dia a dia. O texto que a gente não leu não traz muito essa ideia, né? Que a gente não percebe que Levi disse assim, né? Agora eu vou me preparar porque eu vou passar, né, a Macedônia, vou lá para o outro lado do mundo. Não. Levi chamou gente da gente, chamou os publicanos que eram como eles. Você tem, se você é nascido de novo, não duvide, você tem um chamado missionário. E aí a grande comissão é muito clara quando diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esse é um chamado para quem é nascido de novo. E aí o texto é muito claro, porque é à medida que você vai. Não tem aquele ide que a gente acha bem lindo, né? Festividade, né? Vamos fazer uma festa de missões. Ide, né? A ideia do texto é que é à medida que você vai. Ou seja, no seu dia a dia, você exerce o chamado que o Senhor tem para você na sua escola. Você exerce o chamado que o Senhor tem para você na universidade, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua. O quanto que você exerce desse chamado que você já tem. Você não nasceu de novo? Você não se consagra ao Senhor? Você tem que falar de Jesus. Você já tem esse chamado, gente. Não é simplesmente pensar em outros, não. Você mesmo. Mas isso não exclui, e aí Jackson, né, e Sara vão falar melhor, eu combinei com os meninos, né? Alguns minutinhos eles vão falar daqui a pouco a respeito do chamado transcultural, porque isso não exclui,
Pelo contrário, isso não exclui o chamado transcultural. Porque Atos 1:8 nos fala o seguinte, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e far-lhe-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, como em Samaria e até aos confins da terra. O texto faça em Jerusalém, que é sua casa, que é onde você está, na Judeia, que é mais próximo, mas se necessário for, e que seja, vá até os confins da terra. Gente, você tem um chamado missionário. A oração que a gente precisa fazer ao Senhor é: Senhor, direciona esse chamado. Senhor, direciona os meus passos para que eu pregue a Ti, onde quer que eu esteja. E se for da vontade do Senhor que eu esteja no México, na África, na Ásia, nos ribeirinhos, onde quer que seja, que eu faça. Que eu exerça muito bem o chamado que o Senhor tem para mim. Por isso que não exclui, gente, porque não exclui essa ideia de um chamado transcultural, tá? Pelo contrário, é confirmação. Quero encerrar dizendo que se seu coração, gente, se seu coração arde por missões dessa maneira como a gente está falando, né? Glória a Deus. Porque as estatísticas dos que vão para mais distante não são estatísticas altas não, que a gente pode pensar não. Eu tinha um amigo no seminário, quando eu fiz seminário, que ele brigava muito. Ele dizia: enquanto não tiver um crente, enquanto tiver um não crente na minha rua, eu não vou sair desse lugar não, porque o meu chamado é aqui. Aí eu dizia: e o povo não alcançado, lá do outro lado do mundo? Não, eles não, porque o meu chamado é aqui. E aí ele começou a tratar, e ele discursava muito, como se a ideia fosse que tem tanta gente querendo ir lá para fora, que a gente tem que dizer: ei, fica um pouquinho aqui. Gente, isso é uma realidade? Não é, não é. Procure aí o líder do Perspectivas, ele gosta de falar sobre isso. Ele diz: queira Deus que a gente estivesse freando as pessoas que querem ir para mais distante falar de Jesus. É o contrário, gente, é o contrário. É o contrário. Mas se missões arde dessa maneira, né, de você sair do seu lugar para um lugar mais distante, verifique, nasceu de novo, tem vida com Deus, e agora sim, meu amigo, se desgaste o máximo, se prepare o máximo, se deixe gastar por Deus, se deixe gastar na obra dele. E aí eu quero ouvir o que Deus tem feito através de vocês. Amém? Uma frase para encerrar. Não é tolo, presta atenção, não é tolo aquele que deixa o que ele não pode reter para ganhar aquilo que ele não pode perder. Novamente, isso é uma frase de Jim Elliot. Não é tolo aquele que deixa o que ele não pode reter para ganhar aquilo que ele não pode perder. O que você precisa deixar é muito menor do que o que você tem a ganhar. Então, se Deus faz arder o seu coração dessa maneira, vá, direcionado pelo Senhor, com a dependência do Senhor, mas vá e faça como Levi: Senhor, levantei, pronto estou, chamado para a salvação, agora me consagro para o Senhor, tenho um propósito com o Senhor, e agora sou apóstolo, servo do Senhor, exclusivo para o Senhor. Que eu ouça isso de vocês, como também espero que Deus possa fazer cada vez mais isso comigo. Então eu queria chamar desde já